E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Agora são 3 horas da tarde da quinta-feira. Estou mandando esse vídeo porque eu havia prometido na aula passada que eu responderia todas as dúvidas que vocês me mandassem, se vocês tivessem alguma dúvida sobre a aula de Reforma Protestante, e que aproveitaria para fazer uma retomada dessas dúvidas, né? Então, como prometido, eu estou aqui para fazer isso, né? E nós tivemos aqui, eu estou vendo pelo computador, uma quantidade muito grande de uma dúvida. Olha que coisa legal, né? Um aluno apenas. Eu vou dar 5 segundos para você descobrir quem é o aluno. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem, Pedro Iberê, você deixou uma dúvida aqui no comentário, né? E então você merece, evidentemente, que eu lhe dê um retorno sobre isso. No mais, insisto, por favor, não deixem essas dúvidas, fiquem espertos, tirem dúvidas pelo comentário, que é importante você estar sempre atualizado aí, tá bom? O Iberê colocou assim: fala Marcelo, saudade de suas aulas, bom referente à matéria, só não entendi a parte final da sua lista das aulas na parte de contra-reforma ou reforma católica, mas de resto está tudo ok. E de fato, essa é uma parte importante da matéria, porque quando a gente entrar agora em estados absolutistas, e principalmente no período da formação das grandes navegações e do Oceano Atlântico do século XVII, XVI, uma das coisas que a gente vai ver e vai presenciar é esse conflito, né, especificamente de cunho religioso, que aparece no momento que ocorre a catequização indígena, né? E a presença desse elemento chamado jesuíta, né, da Companhia de Jesus, é essencial para a gente entender esse problema. Existe existe uma questão muito importante na questão dos descobrimentos, na questão da colonização, que é, evidentemente, seu viés religioso. Ele é o motor, ele é, de certa forma, o combustível que vai ser empregado por essas monarquias modernas em busca dessas colonizações ali, evidentemente além da questão econômica, né? Para você entender isso, Iberê, é só você lembrar que quando a gente fala de reforma, principalmente, o que é mais essa parte é uma parte mais chatinha, ela tem um aspecto teológico forte, né? Qual é a grande discussão que existia entre os reformadores? Não, existia evidentemente uma crítica feita à postura da igreja, então vocês viram lá a questão das indulgências, a questão principalmente da simonia, né, da corrupção da igreja, né, os humanistas cristãos criticando posicionamentos do papado, né, aquele momento todo. Mas existia também, e isso vai ser trazido pelo Martinho Lutero, uma forte questão teológica, né? Ou seja, ela partiu de uma questão crítica para entrar numa questão de pensamento e de fé. E a maior questão teológica que aparece, principalmente nesse momento, é a questão da salvação, é o dogma da salvação, né? Para entender o que foi a Contra-Reforma, basta a gente lembrar que para o Martinho Lutero, aliás, vamos pensar uma coisa, para a igreja católica, até hoje, né, a salvação se dá pelo que se chama de dupla via, a via da fé e a via das obras. Ou seja, você deve ter fé em Deus, acreditar em Deus, mas ao mesmo tempo você deve praticar o bem. São duas coisas distintas, né, que te permitem entrar no reino dos céus. Lutero altera isso, você viu lá no artigo, no pensamento luterano, em que Lutero estabelece que a fé, só a fé salva o homem. É a doutrina da salvação pela fé. Para Lutero, essa questão é uma questão importante, porque a ação, para ela ser considerada boa ou má, ela precisa passar pelo julgamento, pelo crivo do ser humano, né, por alguém que determine isso. E no caso a igreja, né, e os religiosos da igreja, quando ele entende que a fé ela inevitavelmente leva você a praticar o bem, se você não tem fé, você não vai fazer isso, pelo menos não fará isso de coração, né? Você está tirando uma arma poderosa da igreja, que é a questão da punição. Então Lutero ele enfrenta essa questão, principalmente trazendo essa doutrina. O Calvino já inverte essa questão.
é a grande novidade do calvinismo, né? A teoria da salvação pela predestinação. Para Calvino, a salvação se dá pela vontade divina. Isso não tem nenhuma relação direta com o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer, até porque a própria fé para ele, ela vem do chamado de Deus. Portanto, se Deus quer, você vai ser salvo, né? E a única coisa que você pode fazer é buscar uma prova, né, uma evidência dessa salvação, que seria para Calvino o trabalho justo, né, o trabalho justo e honesto, o trabalho regular, né, que é feito geralmente de forma bastante dedicada a Deus. Então o trabalho me leva necessariamente a uma prosperidade que, por sua vez, acaba me justificando a minha salvação, né? O que fez a Igreja Católica quando ela se viu perdendo praticamente metade dos seus fiéis na igreja nesse período? Ela resolveu reagir. Então a Contra-Reforma, os protestantes chamam de Contra-Reforma, para eles é uma reação da igreja com relação à reforma. A igreja chama de Reforma Católica, ela diz, não é uma reação, é uma mudança que seria natural, né? Isso vai ser feito a partir de uma reunião chamada Concílio de Trento, né, que vai ser realizada pela Igreja Católica, com o objetivo de entender e fazer o que se chama de meia-culpa, né? O que a gente errou, se a gente deve reconhecer essas ideias do Lutero, do Calvino, ou não, né? E o que a Igreja faz no Concílio de Trento? Ela reconhece alguns abusos, por exemplo, a venda de indulgências, a prática da simonia, que passam a ser bem mais perseguidas nesse momento, mas ela não reconhece em nenhum momento que a questão dogmática, a questão da salvação, estivesse em risco, em jogo. E ela reafirma esses dogmas, né, da salvação pela fé e pelas obras, não reconhecendo nenhuma outra forma de pensar, pelos protestantes especificamente. E para criar uma forma de defender as suas ideias, a igreja passa a utilizar mecanismos, vamos assim dizer, de censura e repressão. A gente destacou alguns aqui, como a criação do Index, que é a relação de livros proibidos que a igreja passa a fazer, a famosa queima de livros, né, que acontece durante os autos de fé na Idade Média, na Baixa Idade Média, início da Era Moderna. Isso vai ser reafirmado junto com a questão da Santa Inquisição. O Tribunal da Inquisição vai ser não só fortalecido, como ele vai ser também vinculado a algumas monarquias, como a Espanha e Portugal, que passam a ter seus próprios tribunais e passam a perseguir aqueles considerados infiéis, né, ou os hereges, né, dentro da sua sociedade. E principalmente a criação de um exército de padres, né? Essa já existia, na verdade, né, a Companhia de Jesus, mas um homem chamado Inácio de Loyola vai criar, organizar essa estrutura, né, da igreja, que são padres treinados para a educação especificamente, para que eles possam ir para os lugares mais ermos, mais distantes, e levar a palavra da igreja, antes que os protestantes o façam. Né? Então a ideia da Companhia de Jesus se torna uma espécie de guerra religiosa. A igreja vai usar os jesuítas como um instrumento, né, de educação para que a identidade cristã, né, ou a ideologia da igreja nesse momento não seja abalada pelas questões da reforma. Então a Contra-Reforma ou Reforma Católica foi essa série de medidas tomadas pelo Concílio de Trento com o objetivo de enfraquecer, minar ou até mesmo eliminar, fundamentalmente no Novo Mundo, a chegada das ideias protestantes. Certo? Era isso que eu queria falar para vocês. Valeu, Iberê, obrigado pela pergunta. Espero que venham outras. E assim que a gente tiver mais algumas informações, eu trago aí também para vocês através de vídeo. E estou preparando a minha livezinha também, mas a gente se encontra, tá bom? Sextou, todo mundo aí na bagunça. Um abraço, bom final de semana. Tchau.